Dava para ver que tava abanando as folhas. E aí eu fui ler, aí tinha um pedaço da história que ela não lembrava. A história que aí, completando a história que ela não soube contar. Aí teve esse acidente, eles sobreviveram ao primeiro impacto. Ficaram muito feridos, mas este agricultor, ele trabalhava numa roça, ele estava voltando para cá, não, mentira, ele estava indo para a roça, que era de madrugada. Como a roça era muito longe, ele ia pela beira da estrada. Quando ele chegou, que era esse que era o outro nome que ela não sabia dizer, quando ele chegou e viu o acidente, ele viu o acidente acontecer. Ele largou tudo, que ele estava com umas ferramentas, né, de enxada, e aí ele larga tudo e vai ajudar. Eles estavam ajudando a desvirar a Kombi para tirar da pista para poder liberar logo. E aí ele foi participar do culto. Ele achava, nossa, foi um milagre. Foi um milagre, eles estão rezando, eu vou rezar, que uma reza coletiva no meio de uma estrada, num acidente, chama atenção. Aí ela diz que por isso que tinha que esperar chegar essa outra pessoa para essa carreta, e o jornal contava isso com uma riqueza de detalhe, cara, impressionante. E coincidiu com a história dela. E aí eu te interrompi quando você estava falando que você estava lá no meulinho lá da comunidade, até no lugar mais... Sim, cara, quando você perguntou desse negócio de ficar com medo. Eu não fiquei com medo, mas eu fiquei muito... Eu nunca tinha visto isso, mas aí eu estava sentado com um parente da Flor de Lis, que esse é anônimo, não posso contar, eu estava sentado nesse lugar, no miolo da favela. Aí passou uma caminhonete de lá para tu entender o seguinte, tinha a calçada, era uma rua de bares, tinha uma calçada que era elevada, que ficava cheio de mesas e cadeiras. Tá. Só que aí a estrada era um pouquinho... estreita. Não era muito estreita, mas aí ela tinha aquele ponto aqui para estacionar, tá. Mas no fim de semana ocupava com cadeiras, tá certo. Que era onde eu estava sentado. E aí aqui passava aquele trânsito de mão dupla. E aí passou, eu estava entrevistando eles, eu vi um carro, uma caminhonete vindo de lá, que era aquelas tradicionais caminhonetes com pessoas do tráfico, que eles vêm na carroceria com aquele monte de arma, tocando um funk alto, e aí ela tinha um teto solar na cabine dupla, e eles também estavam lá com as metralhadora, fuzil, tudo assim. Eu vi aquilo ali, mas aí eu tive o seguinte instinto, eu tenho que fingir normalidade, né? Tipo, vou continuar, eu tô olhando aqui de rabo de olho, eu não posso encarar eles. Continuei, vi passando, depois eu fiquei olhando de rabo de olho. Aí passou pra lá, não comentei nada. Nem virei pra olhar, mas cara, mal ela passou pra lá, passou uma viatura da polícia, daquelas viaturas de comunidade, que é meio... Não é que as viaturas que tu vê, porque é uma viatura mesmo meio blindada, parece um tanque de... E também os caras os policiais, tudo com um negócio assim. Eu falei, gente, isso eles se cruzaram bem ali, não é possível. Aí eu não resisti, eu perguntei pra essa fonte também, né, que era do Comando Vermelho. Eu disse, não, peraí, para tudo, me explica aqui uma coisa. Os caras passaram pra ali. Aí agora a polícia passa pra lá e eles se encontraram, amigo. Se encontraram. Se bobear, fizeram até assim, né? Deram soquinho. Eita! Isso era desse lugar que a Flor de Lis brotou. Foi nesse lugar que ela... Tem um capítulo no livro que tem um perfil completo desta favela, mostrando como o tráfico andava de mãos dadas. No início, ela tinha anuência do tráfico. Porque o tráfico é assim. O tráfico é... Se ele está usando você, tá tudo bem, né? Na verdade nem é isso. Porque os consumidores do tráfico estão fora do morro. Sim. Né? Mas o tráfico é assim. Se você não mexer com gente. Exatamente. É que você falou que eles usavam também para... Existe uma simbiose ali de lavar dinheiro... Então era uma galera bacana. É uma simbiose que ela é muito além disso. De lavar o dinheiro por conveniência, porque precisava lavar o dinheiro. E a lavagem do dinheiro do tráfico com as igrejas era assim. As igrejas estavam em expansão. Certo. Então ela fazia reformas com o dinheiro das arrecadações, das doações, dízimo e tal. Só que, coitado, numa favela... Tinha doação que era moeda. Aí o tráfico vinha e dizia, olha,
Eu vou lavar esse dinheiro nas finanças da igreja. Então pega esse dinheiro para você comprar o material de construção, mas você vai lá naquele lugar para comprar ali, e o dinheiro é lavado ali. Era assim que eles lavavam o dinheiro. Só que aí, além disso, tinha ainda uma outra simbiose, que é uma simbiose religiosa / espiritual. Porque os traficantes, numa favela completamente que respirava a religião, os traficantes achavam que iam diretamente para o inferno. Tá. Pelos que eles faziam e pelo tráfico, pela droga. Do mal. Então o que eles faziam? Eles começaram a fazer doações, bancar shows gospel, inclusive, achando que se eles investissem na igreja... Comprar um pedacinho do céu. Eles comprariam o ingresso deles para entrar no céu. Como é que chamava isso aí que o pessoal na Idade Média fazia? Como é que é? Ai, meu Deus, tem um nome, né? Comprar o... Tem um nome específico, agora eu não lembro. Eu não lembro. É em alguma coisa. Tô comprando aqui a... Eles faziam isso. E aí eles iam, aí eles começavam a namorar as pastoras, eles frequentavam os cultos, mandava trocar o banco, mandava já para a década de 90, mandava colocar ar-condicionado nas igrejas. Caramba. Só que aí a Flor de Lis, até então, ela não estava atrapalhando nada. Entendi. Só que aí na ambição dela, quer dizer, dela não, o Anderson era um visionário. O Anderson era um visionário, ele falou assim, cara, a gente não... O Anderson foi quem... Ele foi a cabeça da expansão. Foi ele que percebeu, por exemplo, que ele descobriu como a igreja faturava muito com o trabalho social da Flor de Lis, de recolher crianças, e ele chegou para a Flor de Lis e falou, olha, sabe quando tu vai ser pastor aqui? Nunca. Primeiro que eles não ordenam, mas não, eles prometeram, estão te enrolando. Tu nunca vai ser pastora aqui. Até porque provavelmente não tem pastora na dominação. A Rose já tinha percebido isso, tinha ido para uma outra igreja onde ordenava pastora, ela já estava ali como líder religiosa de uma igreja. Aí a Flor de Lis foi lá e disse, cara, tu vai morrer resgatando. Já tinha criança que ela resgatou com 9 anos, estava com 15, não tinha virado pastora. E aí eles tentaram convencer ela e o Anderson, chamaram para uma reunião, tentaram convencer para dizer o seguinte, olha, ela não vai ter como ser pastora, mas o Anderson tem como ser pastor. E aí tentaram convencê-la de que a função da mulher do pastor é tão importante quanto a do pastor. Tá. O Anderson, ele era o seguinte, ele era muito visionário. Ele percebeu que ele não tinha talento para pastorar, ele não tinha um brilho que a Flor de Lis tinha. Esse brilho é um talento meio que só as estrelas têm, de carisma, cantar bem, comunicação, de manipulação, de sedução. Ele não tinha isso. Ele era o homem dos bastidores. Tá. Aí ele falou, não, quer saber? E ele, já muito mais ambicioso, convenceu a Flor de Lis, não quer saber? Vamos nós encabeçarmos esse trabalho de arrecadar criança da rua. Aí quando a gente tiver muita criança, tu vai virar mãe deles, vai virar mãe, vamos adotar, mas é tudo de fachada, porque ela nunca foi mãe desses meninos. Vamos adotar, quando tu tiver 30 crianças, eu vou conseguir um apoio de um empresário rico, e conseguiu daqueles irmãos Werneck. Quando tu tiver 40, eu te transformo na mãe do Brasil, que aí eu te levo em todos os programas de TV. E quando tu tiver 50, eu te transformo na